Olá, amigos da TV Com, está entrando no ar o programa TV Com Debate Praia Grande. Como a gente sempre faz no início do programa, eu falo para vocês como vocês fazem para assistir o nosso programa, se é que você já não está assistindo. Segunda a sexta-feira, aqui no canal 11 da TV Com, da NET, tá? Canal 11 da NET, no canal na TV Com. Então você assiste o nosso programa. Só que agora mudou. Antigamente era às 7 horas da noite, das 7 às 8 horas da noite. Agora passou para as 10h30 da noite, tá bom? Então é das 10h30 às 11h30 da noite, de segunda a sexta-feira. Lembrando que os nossos programas inéditos são segunda, quarta e sexta e reprises terças e quintas. Os nossos programas você também assiste no nosso perfil no facebook.com/TV Com Debate Praia Grande. Vai lá, aproveita e dá uma curtida, né, para dar uma moralzinha pra gente, que aí você vai receber um aviso todas as vezes que a gente publicar os nossos vídeos lá para você assistir. E também é através do nosso perfil no Facebook que você consegue conversar com a gente, mandando sua crítica, sugestão de pauta, pergunta para algum convidado, através do inbox, tá bom? Você faz tudo isso através do inbox, manda pra gente que a nossa produção recebe e a gente guarda aqui direitinho para ser usado na época certinha. Muito bem, hoje é mais um programa da série, né? Uma entrevista da série sobre espondilite anquilosante, que a gente já vem explicando para vocês há alguns programas o que é, né? Que isso aí, esse programa, essa série a gente gerou a partir de um bate-papo com a Gisela, que tem esse problema e se dispôs a mostrar para todo mundo como é que funciona, o que é esse problema, como é que se trata esse problema. Então a gente também se propôs aqui pela TV Com a fazer uma série de programas para mostrar para vocês o que é esse problema e como é que se trata esse problema. Hoje eu vou conversar com uma das fisioterapeutas da Gisela, que é a Andréia Batista Camargo. Tudo bom, Andréia? Tudo bem. Seja bem-vinda aqui no nosso Obrigada. programa. Eu acho que você vai trazer bastante informações aqui para a gente também, durante todo esse programa em que a gente vai continuar falando desta doença, né? Que é uma doença chata para chuchu. Mas quem diz se a doença é chata para chuchu é a Gisela. Tudo bem, Gisela? Tudo bom, Carlão? Como é que você tá? Bem melhor hoje, graças a Deus. Tô dando pra... Se bem que a gente não consegue. Se a gente for analisar a Gisela pelo sorriso, não tem jeito. Aí eu não tô doente nunca. Porque ela tá sempre sorrindo. É verdade. Não é? É. Você que faz fisioterapia nela, de vez em quando que você põe ventosa, aquele negócio todo lá, ela tá rindo. Sempre. Parece que você tá fazendo cócega nela. Até quando dói, ela ri. Mas aqui, Aí é ó, de nervoso. aqui, por exemplo, você tá com dor hoje. Um pouquinho, bem mas menos. tá legal. Tô bem melhor. Ah, que maravilha. Bem melhor. Então, fica Hoje o mais dia tá mais tranquilo. quente também, a noite tá mais quente. Né? Sim, então, sim. Nós aqui, então, no melhora um estúdio, pouco. então, com o ar-condicionado desligado, daqui a pouco a gente vai começar a cultivar orquídeas aqui. Isso é uma delícia. Bom, vamos conversar sério, falando sobre a espondilite, hoje com a Andréia, aqui nesse nosso bate-papo. Andréia, eu sei que você faz o tratamento de RPG na Gisela, tá? Então, a primeira coisa que eu preciso te perguntar é o que é RPG? RPG é uma sigla dizendo que é Reeducação Postural Global, que é uma técnica vinda da França, dentro do ramo da fisioterapia, e é uma técnica manual, com as mãos, puramente. Né? É utilizada uma maca específica para essa técnica e tem muitas indicações. Entendi. Para muitos problemas, principalmente hoje problemas relacionados à coluna. Entendi. Você está falando reeducação postural global. Então, quer dizer, a pessoa chega torta para você, você conserta. A gente tenta alinhar essa pessoa. Tenta alinhar. Isso. Aí essa pessoa sai da sua clínica, consultório. Consultório. Sai do seu consultório e fica torto de novo. Que nem eu estou sentado aqui na cadeira aqui agora. Sim. Isso aqui que eu estou fazendo para você deve estar sendo um crime. A agressão visual. Agressão Então, mas aí a pessoa continua fazendo errado, como é que fica? Vai ter que ser seu paciente a vida toda. É mais ou menos por aí. 50% Bom, né? Isso aí é uma profissão rentável. ótimo, porque muita. Mas assim, eu sempre digo que 50% é paciente, 50% fisioterapeuta. Entendi. Então, o paciente precisa colaborar também. Eu aplico a técnica, né? Reduco, oriento, muito, ajusta, dá os apertão tudo lá bonitinho, no lugar certinho. Aí depois ela vai com as orientações para casa. Então é necessário que mantenha as orientações, né, ativas,
não esqueçam de alguns detalhes. E às vezes detalhes mínimos são importantes, até como dormir, a forma como se portar assistindo TV, para manter o trabalho. Aquele negócio de se jogar no sofá e escorregar e parecendo aquela gelatina, isso aí deve ser uma coisa São os horrível, vícios, né? É bom, né? é? Os vícios que a gente tem. Porque a gente tem costume, a gente senta no sofá em frente à TV e a gente tá aqui. E Daqui a pouco começa você a vai afundar ver, no sofá. você tá escorregando, você já vai ver se derreteu em cima do sofá, você tá... Parece aquele cachorro preguiçoso. Né? Eu não consigo mais fazer isso. E nem pode, Nem dá. ninguém deve, né? Tenho Na que realidade, sentar toda é cheia isso? de almofadinha. A pessoa que está saudável, ela pode até ter uns minutinhos de relaxamento, né? Relaxar no sofá, mas não durante horas. E hoje, com a tecnologia celulares é um dos causadores de lesão da coluna. Diz pra mim, eu vou sair um pouco desse assunto aqui, vamos falar do celular. Celular. Tá? Eu vi algumas notícias aí falando justamente do uso do celular, que a pessoa fica assim. Tem já uma síndrome de Tem. quem usa o celular, né? Sim. O que é? Como é que é o nome dessa síndrome? Que Então, a assim, pessoa fica com dor na nuca. essa dor na nuca é uma pressão física, na verdade. Ação da gravidade em cima de músculos fracos. Então, a pessoa fica muito inclinada para frente. Existe a ação da gravidade que pesa quase 10 quilos. Quando a pessoa inclina, existe outra força que chama de cisalhamento. Aí a vértebra cervical, principalmente nível de C7, né, a 7ª vértebra, recebe um peso aí de mais de 15 quilos. Qual é o sintoma que a pessoa sente, sintoma sentido, não sei se estou sendo redundante, quando ela mexe com o celular? Na nuca, sente uma pontada, um formigamento, mexe com alguma outra parte da cabeça? Explica pra gente, por favor. É uma pergunta até muito interessante, Carlão, para que as pessoas se policiem também e descubram por que estão sentindo dores e não sabem a origem. Um dos sintomas muito comuns, formigamento nas mãos, pode ser de alguma lesão de coluna. Outros sintomas, dores de cabeça, cefaleias, dores no ouvido, que não quer dizer que dor no ouvido sempre é causado por celular, mas pode ser um problema muscular. Então, a pessoa contratura uma região e essa dor que a gente chama de dor irradiada, ela começa a correr pelo membro superior, ou direito ou esquerdo, ou ambos, por causa do peso exatamente excessivo. Tudo isso só por causa do celular? Sim, o celular é um grande causador. Não é um gatilho. É um gatilho, mas lembrando que muitas pessoas já têm uma predisposição a ter as lesões da coluna. Pode ser que tenham pessoas que ficam muito tempo e ainda não se manifestaram. Ainda. Mas dependendo do nível de tempo que fica, né, em flexão de pescoço, que a gente chama, que é dobrando a cabeça. Os jovens, fatidicamente, todos eles vão ter problema. Você anda na rua, você vê a molecada assim, andando assim na calçada. Exatamente. Desculpa aí o pessoal do áudio se eu estiver falando muito perto aqui, mas você vê o pessoal com a cabeça baixa e bate em poste e cai. Nossa, tem no YouTube, tem lá monte de vídeos, um monte de vídeo mostrando a pessoa caindo, gente morrendo, né? Com certeza. Gente que já morreu aí, atropelado, porque atravessa uma rua falando no celular. Quer dizer, a garotada de hoje, 14, 15, 16 anos, daqui a 30 anos já tá tudo torto. Eu já tenho alguns pacientes adolescentes, na faixa de 16 anos. A sua profissão é uma profissão de futuro. Muito. É verdade. Porque esse povo vai precisar. Vai. E quem não teve hoje problema na coluna, um dia provavelmente vai ter uma crise de dor. Que beleza isso. Então tá, vamos entrar agora no assunto então, falando... Gisela, você não tem isso não, né? Se bem que ela entende bem de celular, você viu? Nós fizemos a live aqui hoje, antes da gente fazer a gravação do programa, nós fizemos uma live no Facebook, Gisela que ensinou a gente aqui. E eu tive que me adequar ao celular, porque no começo eu tinha um problema na cervical muito maior do que hoje, porque foi, obviamente, tratado no decorrer desses 2 anos. Mas que não tinha sido causado por ele. Não. Eu acho até que deve ter intensificado, né, com o tempo. Mas hoje, uma época eu lia o livro aqui na frente, não podia baixar mais a cabeça, porque a minha dor aqui era tão forte que eu não conseguia baixar. E aí eu deitava bem retinha na cama
e levantava o braço assim para ler aqui em cima. Mas dor era no coisa braço. de 5 minutos também, porque o formigamento era geral, né? Eu já tentei fazer então, isso. E aqui mesmo, se eu hoje levanto o celular aqui, é a mesma coisa, o formigamento nos braços por causa do problema E como do é que você cervical. resolveu isso? RPG. Você orientou ela? Sim. Então vamos lá. Desde Pegue o seu celular e começo. mostre pra gente como é que a gente faz para olhar o seu... Aí, pessoal, utilidade pública. Ela trouxe a consciência corporal, da linguagem corporal da gente, porque a gente não tem. Obviamente a gente fica assim e começa a doer, começa a queimar, começa a dar dor de cabeça. A gravidade te puxa cada vez mais. Você sabe que eu tenho um defeito, um problema, sei lá, que é um tique nervoso? Eu tô assistindo TV... E eu começo a entortar a cabeça. Sem brincadeira, eu fico me policiando toda hora que eu olho, eu tô torto. Vendo televisão. Ela sempre vai cair para o lado da musculatura fraca, de maior tensão. A minha é pro lado direito. E a gravidade está ajudando. Eu tô sempre com a cabeça. Aí eu pego e ajusto a cabeça. Tem que pôr aquelas almofadinhas. Eu acho que eu vou ter que colocar a almofadinha. Quando a gente vai viajar, a gente coloca aqui. Porque é uma barata, eu tô assim. Aí começa a doer aqui. Eu agora só ando de carro com essa almofadinha de pescoço. Porque o tranco que o carro dá, às vezes, de brecar, de virar... Pode machucar, né? Machuca no pescoço. Machuca? Machuca. Eu começo a contrair e começo a causar um monte de dor no corpo depois. Então agora eu ando relaxadinha, com a cabeça encostada no travesseirinho, sossegada. O carro pode Melhora ficar com bastante. vontade. Não exagera. Então, vai não dar pode exagerar também. Então vamos lá, André, explica pra gente como é que faz para olhar o celular sem agredir tanto. O celular também é uma maravilha, tá, gente? Mas só causa mal. É a vista, é a coluna. A visão. Eu tenho que usar colírio, que a gente não pisca mais. Diz que tem que piscar bastante. Tem. Né? Eu passo para hidratar os olhos. Piscar bastante. Eu uso colírio. E a mesma coisa que acontece com os discos intervertebrais, né? Que são as esponjinhas que dividem uma vértebra da outra e eles funcionam como amortecimento. Sim. Então, no caso, quando a gente pende a cabeça para frente, o disco começa a receber uma sobrecarga muito grande, então ele desidrata. E é onde provavelmente pode dar lesão com hérnia de disco. O ideal é para que não ficamos muito para baixo. Entendi. Sempre, dependendo do local que você vai estar sentado, apoie os cotovelos e tente deixar o celular no nível dos olhos. Como a gente fala, olhar no horizonte, né? Sempre alinhado. E às vezes cansa ficar também na mesma posição. O ideal é sempre movimentar. O movimento estático, que é o movimento parado, é um movimento muito lesivo. Então, para quem trabalha muito na mesma posição, é sempre ideal para que se movimente. Quem trabalha sentado em notebooks, que levante, respire, faça uma extensão da cabeça e permita a hidratação. Isso. Alongar de vez em quando, né? Alongar. Isso é preventivo, não precisa esperar a lesão chegar. Sim, o ideal é que não espere, né? Que é para não sofrer com dor. Que pelo que você falou, todo mundo vai ter problema de coluna. Eu já tenho a minha, tá? Meu problema de coluna, mas foi por causa de um capotamento de carro. Aí é diferente. Aí é uma causa traumática. Foi. Aí o médico chegou para mim e falou assim, você tem um problema na quinta vértebra. Eu falei, doutor, eu vou morrer disso ou vou morrer com isso? Ele falou, você vai morrer com isso. Eu falei, então tá bom. Não tem cura, tá certo, filha. Toca o enterro. E que os pais prestem atenção aos seus filhos, né? Sim. Estudando também, porque as crianças hoje, elas ficam muito sentadas. Então, a musculatura vai ficando fraca. E sempre na mesma posição. Aí eu vejo a molecada na frente do videogame, não pisca, Isso. não se mexe. E a vírgula, né? A coluna vai virando uma vírgula. Exato. Exatamente. Exato. Inclusive, falando em vírgula, tem uma das imagens que você mandou pra gente, né? O Paulo, depois, na hora da edição, vai achar a imagem e vai colocar aí pra gente ver. Isso. Bom, você já falou do celular. O que a RPG faz no corpo da gente? Mas aqui eu estou falando da Gisela, tá? Sim. Então, no caso, o tratamento contigo. Você já falou no início que você vai lá com as mãos manual. E coloca a coisa no lugar. Isso. Tá. É uma técnica manual que a gente vai alinhando os dois hemicorpos que a gente chama, né? A gente tem um hemicorpo direito e um hemicorpo esquerdo, que eles têm que estar praticamente simétricos, ou seja, iguais. Né? A gente tem algumas diferenças que são normais. No caso de uma pessoa com espondilite anquilosante, as inflamações causam muita tensão, pouca hidratação muscular. Além disso, a coluna com um grau mais avançado, ela vai ficando o que a gente chama de coluna de bambu.
ela vai fundindo vértebras uma na outra. Não é o caso da Gi, porque ela é precoce no tratamento, ela começou a tratar cedo. Mas tem pessoas que descobrem tardiamente o problema da espondilite. Então, a coluna vai arqueando para frente, é como se fosse vírgula mesmo. Então, o RPG vai abrir a cadeia fechada. Uma pessoa em vírgula, a respiração começa a ficar deficiente, né? Porque ela tem uma expansão pulmonar, a voz, todo um processo. A tensão da nuca, dos ombros, as dores articulares, e isso vai gerando o que a gente chama de bola de neve, né? Um grupo de sintomas. Né? Aí vai gerando até síndromes, né? Porque vai desencadeando, né? Você imagina uma pessoa totalmente arqueada, ela não consegue mais olhar para o céu, ela não consegue mais olhar para a rua. Era o Frei Damião, não era? Né? Sim, o Frei Damião, tortinho, lembra dele? Você vai olhar para frente, você não consegue mais, você só consegue olhar para baixo, né? Já pensou? É muito limitante, né? Essa técnica... Eu espero não chegar nessa fase. Não, você não vai chegar. Não. Se Deus quiser, não vai fazer isso. Não, assim. Ela não vai deixar. Não vai deixar, ó. Então, a técnica ajuda muito. Quanto mais cedo descoberta a doença, melhor a evolução. Então, assim, mais qualidade de vida a pessoa pode ter. Ela pode ter a fusão, né, intervertebral entre as vértebras, mas ela pode ter uma postura um pouco mais ativa, né, ter uma mobilidade melhor disso. Entendi. Então, as atividades de vida dela vai ser muito melhores, até fazendo uma atividade física mesmo também. Bom, eu tenho uma pergunta aqui que eu queria, que é quando é indicado a RPG? Pelo jeito, a RPG é indicada em qualquer situação. Qualquer problema relacionado à coluna. Às vezes também tem pessoas que têm uma dor no quadril, e quando a gente vai analisar, fazer uma anamnese, que a gente chama de avaliação, né, bem detalhada, a pessoa vai estar só com menos roupa suficiente. E nessa anamnese a gente observa alguns desvios posturais, que pode ser de N fatores, né? Então o RPG entra em todos eles. Principalmente... Sabe uma coisa interessante? Desculpa interromper ela, que ela falou anamnese. Eu levei um choque quando eu fui a primeira vez nela. Ela me colocou na frente do espelho, né? De leg e sutiã. E aí ela falou, olha, Gi, você tá um lado mais alto, aqui tá mais torto, mais baixo, a cintura tá uma mais para dentro, outra tá mais curvada, quadril tá um mais para cima, um mais para baixo. Nunca observei, Carlão, nunca tinha, eu me olho no espelho todo dia, mas nunca dessa forma. Quando eu olhei, eu choquei, eu falei, nossa, é o chamado olho clínico, tô né? ferrada, que é isso? Tô toda torta. Mas aí... Fiz toda a sessão, ela manipula o corpo da gente que nem massinha de modelar. É mais ou menos. É bem assim, ela vai, aperta aqui, aperta ali, puxa, estica e tal. E quando eu saí da sessão, ela coloca novamente na frente do espelho e ela fala, olha, seu ombro... Eu olhei aquilo e falei, não acredito. Não acredito que eu tô reta. Aí, ó, a cintura tá tudo certinho, as duas na mesma medida, o quadril não tá mais compensando no outro. Eu olhei aquilo e falei, não acredito. Não acredito. Aí eu me dei conta de alguns episódios anteriores em que eu colocava um decote, por exemplo, e a blusinha ficava torta, e eu achava que o defeito era na blusa. Ia reclamar na loja. Quero trocar que a blusa tá torta. Mas eu falei pra ela, falei, nossa, André, você acredita que eu me dei conta que era o meu ombro que estava diferente, mas só me dei conta, lógico, depois de passar por ela, né? E aí agora, quando eu vejo que a blusa já tá ficando torta, eu já entro em desespero. Eu falo, Déia, minha sessão da semana, pelo amor de Deus. E o bom do RPG é que ele tem um resultado rápido. Lógico que depende de cada problema. Né? Pelo que eu notei aqui, você mostrou para Gisela, antes de fazer a sessão, que ela estava torta. Sim. Totalmente. Terminou, você colocou em frente ao espelho. Ela 10% viu que ela não... do alinhamento ela já conseguiu na primeira sessão. Que legal. Foi muito interessante. Assim, é imediato. É quase imediato. Outra coisa muito interessante, que eu tinha uma dor absurda na lombar. E tinha sido diagnosticado já há bastante tempo com lombalgia e, como que chama? Lordose, né? Hiperlordose. Mas eu nunca... ouvia o termo, mas não sabia o que era. E através da André, ela, olha, Gi, vamos tratar hiperlordose, né? Então, vamos tratar a sua lombar. Ela colocava um calçozinho na lombar e eu sentia que a maca é totalmente reta.
E eu não conseguia deitar na maca. A maca é aquela que você mostrou a foto aqui, né? A gente tá mostrando a foto pra vocês. É uma tábua, é bem reta. É rígida. Então eu não conseguia deitar sem sentir que o meu osso da lombar pegava naquela tábua. E aquilo me causava uma dor extrema, eu não conseguia ficar confortável na maca. Nem na minha cama, nem deitando na minha cama, nem no sofá, em lugar nenhum eu sentia que pegava a lombar. E eu fiz algumas aulas de pilates antes e eu sentia muita dor para fazer os exercícios assim, deitada, né? No solo, pilates solo, não conseguia fazer. Mas eu não sabia por quê. E através da Andrea, assim, em algumas 2, 3 sessões, ela colocou essa lombar no lugar. E te orientou como é que você tem que agir. Como sentar, para não machucar. Os exercícios de alongamento para fazer e tal. E melhorou absurdamente. Eu nunca mais senti essa dor na lombar. Assim, olha, de deitar. Legal. Hoje eu deito na maca dela reta. Quando eu sinto um pouquinho, eu já falo, Deia, tá pegando aqui a lombar. Ela já alinha. É uma coisa impressionante. Eu estou notando aqui na postura da Gisela, ela está retinha. Ela sentou na cadeira aqui retinha. Essa é a forma correta. A forma correta. Sentar bem nos isquios. Não relaxado, né? Que nem eu, assim. Não. Então tá. Você pode até ficar relaxado, mas de vez em quando você tem que dar uma ajeitada, né? Dar uma crescidinha. Dá uma ajeitada. O pior é que na hora que a gente vai dar uma ajeitada, dá dor nas costas. Então, já quer dizer, porque já está acostumado a ficar errado. Já está estragado, olha, minha uma filha, coisa interessante. Minha mãe falava, você está ficando corcunda. O marido falava, você está ficando corcunda. Eu falava, mas gente, eu não consigo expandir o ombro para trás. Quando eu faço, eu sinto dor. Então. Mas também já tô velho, já tô bom. Não é questão de idade, velhice, é falta de postura. Não tem mais mesmo. Conserto, filha. Não tem. Faz uma sessãozinha lá com a Dete. Bom, a pergunta que eu ia te fazer é em quais situações, né? Quais os problemas que a RPG pode ser aplicada? Pelo jeito? Muitos. Problemas posturais em adolescentes. Quanto mais cedo, melhor. Começar melhor. Escolioses, que são desvios da coluna, né? A gente, quando inicia um trabalho bem precoce com eles na fase de crescimento, 12 anos, o resultado é melhor. Então, até níveis de escoliose, eles regridem. Até porque está em fase de crescimento ainda dá tempo de consertar, são mais moldáveis, isto. Dores de coluna, hérnias de disco, no caso espondilite também, entre outras doenças reumáticas como artrite reumatoide, né? Bursites de quadril, às vezes bursites de ombro, estão relacionadas a um desalinhamento dos ombros também, né, Carlão? Tudo que ela está falando eu sinto, gente, tudo que ela está falando eu sinto. Pacote completo, eu tô frito em farinato. Enfim, a gente sempre analisa muito antes, né? Como a gente estava falando da anamnese. Então, eu viro o paciente de cabeça para baixo, vejo flexibilidade, que são os níveis de alongamento também, que isso também favorece, né? Eu vou sair daqui deprimido desse programa hoje. Mas eu te convido para uma sessão, Carlão. Vou sair deprimido. Tudo que ela fala eu sinto. Mas vai que você vai gostar. Tenho certeza. Eu levei, depois de mim eu levei o marido, levei o filho e todo mundo vai indo assim periodicamente. Quando sente alguma coisa, a primeira coisa que vem à cabeça não é mais se automedicar, é a Andrea. Medicação, a cura tá lá, então a gente vai lá. A orientação técnica acho que é o mais muito importante. Profissional tem que ser, né? Bom, seguindo o material que você me mandou, a pergunta que me vem aqui agora é se a RPG corrige desvios posturais. Tem a imagem que a gente vai mostrar para vocês aí agora, que são as várias posturas, né? Que é a vírgula, inclusive. Isso. Corrige ou melhora muito, né? Mas às vezes não chega a 100%. Tá, mas minimiza efeitos. Muito, visivelmente. Tá, e dá uma qualidade melhor de vida. No meu caso da Gisela, que a gente sabe que você teve isso, né? Você tem. Não dá para viver sem. Eu falo que hoje não dá para viver sem. Tem que ter. Tem que ter. Tem que ter. É essencial. Ventosas. Vamos falar das ventosas? Sim, Eu achei muito legal essas fotografias da ventosa. A gente vai mostrar aí para vocês também. Explica aí, como é que funciona isso? A ventosa, ela é milenar, assim como a acupuntura. E foi criada através dos índios com bambus. Depois foram evoluindo com aqueles copinhos de vidro que vocês estão mostrando. Depois evoluiu ainda com copinho de acrílico. Os copinhos de vidro era necessário um foguinho para aumentar o vácuo na região. Sim. E hoje os copinhos de acrílico ele já vem com a pressão já. A gente tem uma bomba de pressão e a gente elimina a pressão muito facilmente. Entendi. E o que ela vai fazer no organismo da gente? Esse vácuo vai criar uma pressão negativa dos tecidos, né? A irrigação sanguínea aumenta
Então, relaxa o músculo e libera as toxinas através da pele. E ela foi criada baseada nas sanguessugas até. Isso, que são utilizadas ainda em alguns centros de amputação, principalmente da USP. Ah, é? Sim, quando as pessoas têm amputação, ela se alimenta da toxina, que é a sujeira do sangue, elimina a toxina, ela fica com a toxina e manda o sangue renovado para a pessoa. Então, no caso do amputado, é muito utilizado. E aí, com a inteligência, né, da natureza, foram criadas há mais de 1000 anos as ventosas. E por que a gente usa a ventosa no caso da Gisela, né, espondilite anquilosante? Você vai falar, o que tem a ver a ventosa com isso? Porque a espondilite tem graus de inflamação na coluna, na sacroiliaca, que é na parte inferior da coluna. Então, a toxina é liberada, que é a inflamação, e ativa todo um processo de regeneração tecidual, hidratação muscular, e consequentemente vem o alívio das dores. E tem a circulação sanguínea também, né? Muito bom. E entre outras técnicas, a ventosa é utilizada até em níveis de estética também. No caso, celulites, né, ajuda a drenar bastante também. Mil e uma utilidade, negócio meio bombril. E aí tem uma foto aí que mostra várias cores que fica, né? Fica roxo, preto. Ela me explicou que devido à inflamação, quando a inflamação é maior no local, fica mais roxo, né? Eu no começo do tratamento ficava bem roxa, agora já está aliviando. Em níveis de tensão muito grandes, a ventosa ela tem que fazer muita força para liberar o músculo, então ela fica bem escura. E quanto mais toxina também, ela começa a ir para a superfície da pele, então dá essa sensação de roxidão. A gente tem aí uma foto em que mostra as várias tonalidades. Exatamente. Então a ventosa é um negócio legal mesmo. Muito show de bom. bola. E ela veio agora, né? O legal é que dá pra fazer deitado, a gente dorme, né, enquanto isso, né? Ela traz um relaxamento. Relaxa tanto que eu até durmo às vezes lá. Dá uma E cochiladinha. veio agora, em 2016, com as Olimpíadas, que estourou por causa do Michael Phelps. Ah, sim, é verdade. E aquelas manchas, as pessoas olhavam, o que será são que é essas aquilo, manchas, né? Eu passei por isso. Foi. Fui na praia, assim, de biquíni. Toda pintada. E toda pintadinha de bolinha, mas eu esqueci, né? Eu tô no meu dia a dia e nem liguei. E aí a mulher falou, nossa, você é atleta? Você tá fazendo aquelas coisas do Bolt lá, né? Eu fiquei pensando assim, o que ela tá falando? Era das bolinhas, das ventosas. Tá doido, né? Mas é um negócio que funciona, né? Tá confirmado que funciona até em atleta de alto desempenho, né? Sim, no caso das Olimpíadas. Que é a circulação. O problema todo é a circulação de sangue. Isso. E ela funciona E ela acelera muito... o metabolismo com esse processo de Ajuda circulação. Ajuda a emagrecer? Mas aí não é só a Quem ventosa, podia, né? né, Carla? Tem que colocar uma no lugar do estômago, olha né? o que ela falou, 50% paciente, 50% fisioterapeuta. Não, tem que colocar aqueles globos de lâmpada no meu estômago e apertar. É a única forma. Andréia, quero agradecer a tua presença aqui. Andréia Batista Camargo, que é fisioterapeuta, está cuidando da Gisela, ela faz a parte de RPG. Quero te agradecer a tua participação aqui no nosso programa. Estamos chegando no final do nosso bloco. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito Já está convidada para voltar mais vezes aqui. Muito obrigada, é um prazer. prazer. À vontade, estava preocupada, não foi? Tá ótimo, obrigado, tá bom? Muito obrigada a vocês. Então tá. E Gisela, agradecer você por trazer mais uma pessoa aqui do hall dos que te dão atendimento, que ajudam você. Eu que agradeço, a ficar Carlão. sempre com esse sorriso aí, mais no uma rosto. vez, trazendo também essa informação para o pessoal Nosso aí. telespectador. Com certeza. Obrigado, é sempre tá bom? um prazer. Muito bem, e chegamos ao final deste primeiro bloco do nosso programa TV Com Debate Praia Grande. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, agradecer novamente a presença aqui da Andréia e também da Gisela. E vamos tomar uma aguinha e já voltamos com o segundo bloco do programa de hoje com outra entrevista com a doutora Sandra. Até já. Sabe como o Greenpeace está no seu dia? Cuidando para os alimentos transgênicos serem rotulados. Sabia que eles são cheios de agrotóxicos? Para sugerir soluções para as mudanças do clima que andam dando susto por aí. E pesquisando políticas energéticas menos poluentes, como a eólica e a solar. Para você saber se a carne que consome está desmatando a Amazônia. Para cuidar que milhares de espécies não sumam dos mares. Nem da sua mesa. Informe-se, participe, colabore. Greenpeace.org.br
Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Muito bem, amigos, estamos de volta com o segundo bloco do programa de hoje, TV Com Debate Praia Grande. Como eu falei no início do primeiro bloco, você sabe como assistir o nosso programa de segunda a sexta-feira aqui pelo canal 11 da NET e também através do nosso perfil no Facebook, que está aqui na sua tela, tá ok? Vamos conversar no segundo bloco do programa de hoje de uma forma diferente. A gente saiu do estúdio e estamos na rua, nós estamos na Clínica Saúde Integrada, em Santos. Isso, na clínica da doutora Sandra Minakawa. Falei certo, doutora? Falou certinho, a Sandra Minakawa mesmo. Então, a doutora Sandra, ela é nutróloga e também pediatra. Doutora, vamos conversar um pouquinho sobre... No meu caso aqui é até mais interessante falar sobre obesidade, mas tudo bem, vamos começar falando quais são os atendimentos que a senhora tem aqui na sua clínica. Aqui, basicamente, nós atendemos na parte de pediatria, eu sou pediatra e nutróloga, então nós temos atendimento de pediatria, desde a mãe gestante até a criança de 18, 19 anos, o adolescente, e na parte de nutrologia, aí independente de idade, criança, bebê, adulto, atleta, terceira idade, a melhor idade. A partir de qual idade, né, a especialidade de nutrologia, essa pessoa já pode ser consultada? Então, Carlão, como eu te disse, não, na verdade, até antes disso, porque a gente sabe hoje que, falando de obesidade, por exemplo, desde a nutrição da gestante já é importante para o desenvolvimento do peso daquele bebê. Então, mesmo que o bebê nasça com peso normal, dependendo de quanto a mãe ganha na gestação e de quanto ela começou a gestação, de quanto ela tinha de peso no início da gestação, isso já vai influir na obesidade futura dele, não necessariamente na hora que nasce. Ele pode nascer com um peso normal, se desenvolver com peso normal por um período, mas sabe-se pelos estudos de epigenética que na fase adulta ele vai ter muito mais chance de ser obeso do que a criança que nasceu de uma mãe cuja alimentação foi mais saudável, o peso foi mantido dentro dos limites e ela começou a gestação com peso normal. Então quer dizer que a coisa começa já com a mãe. Exatamente. Então é muito importante a gestante já procurar um atendimento para que ela seja mais orientada, inclusive alguns convênios disponibilizam consultas de pediatria já para mãe gestante, normalmente no último trimestre da gestação, pensando já nos cuidados com o bebê e para orientar melhor essa gestante. E as mães, elas têm essa consciência já de procurar uma pediatra, um nutrólogo, já para ter esse acompanhamento? Ela já está havendo essa consciência? Então, graças ao avanço aí das propagandas do Ministério da Saúde, os programas visando boa alimentação, visando o emagrecimento, o combate à obesidade. Então, hoje, nós notamos um aumento, sim, dessas mães, dessas gestantes e depois das próprias crianças, né? Dos próprios pais encaminhando as crianças e, muitas vezes, a própria criança pedindo para o pai, para a mãe trazer, porque quer emagrecer, porque não está se sentindo bem. Então, criança, hoje a gente sabe que a gente pegando a obesidade num nível infantil é o melhor tratamento para se prevenir a obesidade no adulto. Que aí já encaminha a criança, já desde pequenininha, já no caminho correto. Porque assim, na verdade, o adulto obeso, na maioria esmagadora das vezes, ele foi um adolescente ou uma criança obesa. Então, nós temos que pegar e prevenir lá no início. Quanto menos idade tiver, melhor. Começando pela mãe, né? Exatamente. E as crianças, como é a aceitação das crianças? A senhora falou que
que as crianças pedem, né, para vir aqui, até porque já hoje em dia tem esse problema, né, que eu enxergo como um problema, que a pessoa cultua tanto a forma. Eu acho que tem que olhar mais pelo lado da saúde. Sim, sem dúvida. Né? Na verdade, com essa globalização toda, a criança, ela já desde muito cedo, ela tem muita habilidade para internet, para celular, né? E ela percebe que, e a criança brinca assim, a criança é cruel, porque ela fala mesmo, ela, não, você é isso, você é aquilo, na escola, no meio dela. E muitas vezes ela percebe, se sente um pouquinho marginalizada, um pouquinho bullying de lado. É um bullying, mas talvez não aquele bullying, um bullying mais velado, um pouco mais leve. E ela pede mesmo, ela pede para os pais, quanto mais idade, ou seja, quanto mais a criança vai se aproximando da adolescência, eles mesmos procuram o auxílio. Quanto menor a criança, não, ela ainda não tem muito esse discernimento, mas aí cabe aos pais verificar alguns sinais dentro da criança de que alguma coisa não vai bem. Primeiro, obviamente, passar no pediatra anualmente, isso é muito importante, porque o pediatra ele vai ter critérios para saber se essa criança está num peso adequado ou não está, ou se ela está se desenvolvendo bem ou se não está. E a mãe em casa, a mãe, o cuidador, o pai também podem observar alguns aspectos. Por exemplo, o que eu digo sempre, a roupa que vai comprar. A criança tem 6, 8 anos e a roupa tem que ser uma roupa de tamanho 16, uma roupa de adulto, alguma coisa está errada. Ela está muito fora do padrão dela, né? E é isso que traz o jovem já para cá, porque a criança não vem porque não tem esse discernimento. Mas quando já começa a ficar jovem, seus 12, 13 anos... já começa a se preocupar com a forma, né? Com certeza. Nisso aí já é o primeiro sintoma. Primeiro, as meninas porque ficam muito vaidosas, como você disse, né? Na verdade tem esse culto ao corpo que a gente tem que ver o que é saudável, o que não é, mas as meninas de certa forma elas são vaidosas, elas percebem que elas já estão fora do padrão das outras meninas da escola, então pela vaidade principalmente elas vêm buscar o auxílio. Os meninos, porque se sentem muito desconfortados de estar com peso muito acima do que aquela média, eles começam a não querer praticar esporte, a não querer, eles já são meio isolados da parte de futebol, de vôlei, enfim, eles já não querem a praia nem a piscina. Nós estamos numa cidade litorânea, né? De tirar a camisa. Então muitos têm esse problema de não querer mais ir à praia ou piscina e nem fazer natação, algum esporte que tenha que tirar a roupa, eles já são totalmente inibidos. Então isso acaba sendo um problema, que se a gente não for ver isso logo, ele vai se transformar num problema muito pior lá na fase adulta. Porque vai se tornar um problema psicológico, inclusive. Né? Muitas vezes nós até incentivamos o acompanhamento com psicóloga, nós temos até parceiros para isso, porque a criança já está num grau de ansiedade tão grande que, devido ao problema do peso, ela acaba comendo mais, de tanta ansiedade. Então, assim, ela vai ter aquela fome noturna, de atacar a geladeira à noite. Não é fome, é a gula, a necessidade de estar consumindo algum alimento mais calórico para esvaziar aquela tensão. A menina, a gente tem muito problema. Que trabalha esse Aí a gente pede sim, porque a ajuda tem que ser sempre multidisciplinar. Se a gente vê que, eu digo assim, eu tenho 2 nutricionistas que trabalham comigo também, se nós notamos algum problema dessa ordem também, é muito bem-vindo o acompanhamento da psicóloga junto. As meninas, por exemplo, os meninos, eles têm essa compulsão, mas as meninas também podem ter. E o que é pior, às vezes elas partem para uma bulimia ou por uma anorexia, ao contrário, passam a não querer comer mais nada. Então, assim, se a gente não tratar isso da parte psicológica, o resultado não acaba sendo bom. Então, é muito importante o atendimento sempre multidisciplinar. A gente aqui... É isso que eu ia perguntar aqui agora, né? Você está falando do atendimento multidisciplinar. Quais são as especialidades que tem aqui na sua clínica? A pediatria, a nutrologia e as nutricionistas. Temos parceiros da parte de educação física, para incentivar o esporte, e de psicologia também. Quando precisa, até uma fono também nos auxilia. Por quê? Porque a criança, às vezes, ela está num grau grande de ansiedade, ela passa a desenvolver gagueira que ela não tinha, ela passa a não falar, a ficar muito introspectiva. Então, todo o acompanhamento multidisciplinar, ele é importante. Quer dizer que, então, um distúrbio acaba levando sendo gatilho para várias outras coisas. Então, a nutricionista, nesse ponto, também é importante. Às vezes, a criança está tão inibida, ela não quer mais vir, a gente leva a nutricionista até a casa dessa pessoa, dessa criança, para observar também como que é o comportamento da família, porque quando a gente está falando de criança,
Não adianta só uma dieta específica para criança e tem o irmão que é magro, que come de tudo, todas as besteiras, tem o pai que adora um chocolate. Agora, é a educação dos pais. Dos pais, é fundamental. O primeiro grupo que a gente tem que trabalhar é a família, é o contexto familiar, porque, na verdade, o planejamento alimentar, a gente não fala muito em dieta, porque dieta dá a ideia de restrição. E nós não vamos proibir nada, a gente só vai ter que equilibrar o que está em desequilíbrio. Mas se a família não cooperar, é muito difícil. E normalmente a gente tem visto pai, mãe, todos acima do peso, não é só criança, por causa de um próprio erro alimentar dentro do núcleo familiar. Muitos até acabam trazendo filho, aí vem a mãe, vou marcar. Hoje já veio uma que fez assim, eu vou marcar para mim agora porque eu estou precisando. As mães trazem os maridos, então é muito importante o contexto mesmo. A alimentação daquela família tem que ser mudada, o pensamento da família em relação à prática de esporte, atividade física, tem que ser mudado, senão também não funciona. Então, quer dizer, acaba trabalhando a consciência da família inteira. Né? Não adianta. Tem que partir dos pais. Exatamente. Se o pai gosta de chocolate, refrigerante, aí fala, o filho não pode e tem em casa. Então tem que mudar, porque assim, quem são os maiores exemplos das crianças, dos filhos? Os pais. Se você apresentar para a criança uma alimentação mais saudável, mais balanceada desde cedo, ela vai criar esse paladar na fase adulta. Ela vai gostar. Ela vai gostar de alface, de verdura, que ninguém gosta. Agora, né? Se apresenta isso para a criança já desde o início. Exatamente. Né? A criança passa a gostar, por exemplo, de chuchu. Passa a gostar, Carlão, passa a gostar. Ela de cria. Abobrinha, dessas coisas todas. Porque eu adoro, eu gosto. Eu sou gordo, mas eu gosto dessas coisas. Eu não sei. Já é muito bom, olha aí, já é uma vantagem. Mas é aquela coisa, minha mãe me apresentou isso desde pequeno, né? E o que eu vejo nos filhos dos meus amigos é que as crianças determinam o que querem comer. E são pequenininhas. E eu falo assim, aí só quer a danada da batata frita. Porque foi apresentada muito cedo. Então, assim, evitem. Ao invés de fritar, hoje em dia a gente tem panelas que fritam sem óleo, né? Os famosos air fryers, que são muito bons. Você recomenda? Recomendo, muito, sim. Asse, em vez de... Porque você vai evitar aquela concentração gordura, né? de óleo, né? De comida gordurosa que, na verdade, vai adicionar muito mais calorias à refeição. Então, é muito importante que a criança seja apresentada desde cedo. Então, a gestante se alimente bem, nasceu o bebê, aleitamento materno exclusivo até o 6º mês. A gente sabe que hoje o aleitamento materno ele protege contra a obesidade, é um dos melhores alimentos para prevenir obesidade no futuro. Então, aleitamento materno, na impossibilidade, aí caso a caso, conversar com o pediatra, ele vai dar a melhor opção. E depois, quando iniciar os alimentos, até 2 anos de idade, não é necessário açúcar e sal. Mas você vai comer sem sal, vai comer sem sal. Ele não conhece o que é salgado. E é bom que já acostuma comer com Exato. pouco, né? Não, ele não conhece. Por que você vai dar uma coisa que você acha que ele precisa do sal? A gente tem esse costume, mas a criança não precisa. Então, por favor, não apresentem sal e açúcar até os 2 anos. Após os 2 anos de idade, com muita moderação, tá? Muito pouco e quanto menos, melhor. E o leite de vaca? Leite de vaca é totalmente contraindicado antes de 1 ano de idade. Tem o famoso, né, que é o famoso que é em pó, mas assim, ele é um leite de vaca, só que ele foi tirado a água, ele é um pó, então não é indicado, tá? Todos os estudos mostram, e todas as sociedades, tanto a brasileira como a americana, de pediatria e a de nutrologia também, não se deve oferecer leite de vaca, é uma proteína muito grande, de difícil digestibilidade, pode levar a alergias futuras, a problemas de digestão, então assim, antes de 1 ano de idade não pode. Para adulto, assim, o que a Associação Brasileira de Nutrologia recomenda? Não precisa tirar. A gente vê hoje na internet, infelizmente a internet é um veículo muito bom, mas muito ruim ao mesmo tempo, porque existem muitas inverdades também. Então, tudo a gente tem que se basear o quê? Pelas organizações científicas, formais, oficiais que existem, e pelos trabalhos científicos. Não tem nada que fale que a pessoa deve excluir o leite de vaca, tá certo? O adulto, por exemplo, existe sim o quê? Uma certa intolerância à lactose que pode acontecer conforme a criança, o adolescente vai avançando a idade para a fase adulta. A gente sabe hoje que a terceira idade, a melhor idade, ela tem um grau maior, essas pessoas dessa faixa etária têm um grau maior de ter intolerância por
porque ela intolerância. Ela aparece em qualquer época da vida? Qualquer época da vida. Bem do nada. Você vai ficando intolerante ao longo, pode ficar, na verdade, isso não é uma regra, mas conforme você vai avançando a idade, sim, existe uma deficiência da lactase, que é a enzima que vai digerir essa lactose, que é o açúcar do leite. Isso é comum ao longo das décadas aí de vida. Então, na terceira idade, a gente vê muito paciente assim. Mas de se retirar porque é mais saudável ou porque, na verdade, você vai emagrecer, isso não tem fundamento. Inclusive, o leite hoje, o leite de vaca, ele é um dos alimentos mais ricos em cálcio. Aí mas existem outros alimentos, as folhas, enfim, existe também o cálcio desses alimentos. Só que o cálcio do leite, ele é um cálcio muito melhor absorvido pelo nosso organismo humano. Então é importante. Lógico, não tolero leite sem problema nenhum. Tem os queijos, iogurtes, enfim, a gente tem outras opções também, né? Mas assim, é importante também, e ele não vai emagrecer ou vai evitar qualquer coisa só de se tirar. Nem deve, acho que a pessoa que não tem intolerância, não tem uma alergia, não precisa excluir. Como o glúten, né? Exato. Famoso hoje o glúten. Vamos retirar o glúten. Porque a pessoa demoniza, a mídia, né? Na mídia e as ondas, né? Eles demonizam certo. Como foi o caso do ovo. O ovo era um vilão. Era um vilão, não podia não, mas tem colesterol, não tem problema. Café, a gente sabe que o colesterol da gema, ela é um colesterol bom, então não tem problema. O café, café é outra coisa também, não, café não pode. Café, até 3 xícaras pequenas por dia, ele é muito bom, ele ajuda na energia, ficar alerta, exatamente. Então assim, a cafeína ela é boa, tudo assim, o alimento ele é o remédio, mas tudo depende da quantidade, do excesso, né? Tudo depende da quantidade adequada. Senão ele vai virar entre remédio e veneno é a dosagem. Senão ele vai virar veneno, né? Maravilha. Doutora, eu perguntei aqui da sua clínica e não perguntei o que temos aqui, né? Então, a senhora, na hora que eu cheguei aqui, a gente estava conversando em off, a senhora falou assim, temos uma balança ali que a pessoa pode ter até 350 quilos, é isso? Na verdade, assim, hoje você está vendo a clínica, a gente mudou, tinha uma sala, um conjunto embaixo, no 10º andar, eu estou no 14º, a gente está terminando ainda a decoração, mas assim, na balança é muito importante o quê? As balanças, normalmente, elas vão até 150 quilos. São aquelas balanças de farmácia, às vezes nos consultórios. E assim, como a gente pega um paciente mais obeso mesmo, então às vezes eles ficam inibidos. Mas não, a gente tem uma balança específica até 350 quilos. Muito importante também, a pessoa confunde muito peso de balança com peso de gordura. Não é a mesma coisa, então é muito importante para a gente avaliar a porcentagem de gordura, porcentagem de músculo, porcentagem de água. A gente tem um aparelho que é a bioimpedância, existem vários, você até me falou que tinha uma que era um fiozinho, existe, essa é a bipolar. Não, mas existe e é muito boa também. Você coloca, ela é bipolar porque ela usa 2 polos, que é a mão e o pé. Essa nossa é a tetrapolar. O que é tetrapolar? Você vai usar as 2 mãos e os 2 pés, são 4 correntes. E ela é extremamente rápida, em menos de 1 minuto a gente já tem todo esse resultado. Inclusive a sua taxa metabólica basal, tem outros valores que pra gente é importante quando a gente vai fazer a manutenção do seu plano alimentar. Certo. E para orientação dos seus exercícios físicos também, né, caso a pessoa queira fazer. E além do que é muito rápido, lógico, tem algumas contraindicações, tem gestantes, portadores de marca-passo, como qualquer outra bioimpedância, tá? Portadores de marca-passo ou pinos, e quem, no meu caso, como ela é tetrapolar, quem não tem um membro. Aí, para isso, as nossas nutricionistas, elas vão fazer um exame que se chama exame por pregas, que são aquele, não sei se você já viu aquele aparelhinho, depois você mostra, Regiane, que é de fazer a prega cutânea. Elas vão fazer algumas dobras cutâneas, medidas, a gente coloca num software e aí também vai dar toda a porcentagem de gordura, é muito aproximada, só que leva mais tempo, é um pouquinho mais demorado, mas também a impedância é mais objetiva, muito mais rápida, mais exata, e essa é muito rápida mesmo, assim, são 50 segundos a gente tem o resultado. Mas na impossibilidade, sim, a nutricionista também vai fazer todo esse protocolo das pregas. Tem também a régua, né, para medir sim, é importante também a gente ter uma altura exata. O paciente às vezes refere que tem 1,70, por exemplo, a gente vai ver 1,68, às vezes na régua de balança também às vezes dá um pouquinho de alteração, então a gente precisa de uma estatura exata, a gente usa um estadiômetro digital, que ele vai medir exatamente quanto o paciente tem. Importante para crianças também que tem fase de crescimento, para a gente saber, será que a criança vai ter que só manter o peso porque ela cresce, isso é
uma afirmação que vem de muitos profissionais, não precisa emagrecer nada, é só manter aquela... E às vezes não é bem isso, dependendo da classificação de obesidade dela, essa criança ela não vai crescer tanto quanto ela já tem de peso, então não vai ficar proporcional nunca. Problema, né? Se eu tivesse 2,5 metros de altura, eu seria magro. E é importante também a gente ver o peso de gordura, porque é o que eu falo sempre, o emagrecimento saudável é aquele que a pessoa perde gordura, mas tem que manter massa muscular e tem que manter água. Dietas malucas, dietas de moda, de internet, de Instagram, o que acontece? Perde esse peso, a pessoa fica feliz. Só claro que a gente vai ver, perdeu muito músculo, perdeu muita água, e a gente quer que perca gordura, não o que é bom, que é o músculo, né, a água. Então, por isso que é importante a gente saber a composição corporal. Eu brinco sempre assim, a mulherada vive em balança, mas tem fatores que alteram, época menstrual, hormonal, enfim, né? Se teve uma alimentação mais salgada ou não. Sem dúvida nenhuma. E aí é importante fazer a reposição dos hormônios também. Sim. Então, tanto no homem quanto na mulher. A gente já sabe hoje que após os 25 anos no homem já existe uma queda, já começa uma queda hormonal, e na mulher após os 30. Então a mulher às vezes vai procurar algum tratamento na época da menopausa, quando ela fala assim, eu não estou emagrecendo, comi a mesma coisa e a gente vai ver também, a gente tem que... Aí vem a parte médica, chega mais ou menos com uns 20 anos de atraso, né? 20 anos de atraso. Então o que acontece? A gente tem que ver essa parte... Porque isso é uma parte médica, né? Os nutricionistas, eles não podem e não têm a aptidão para ver essa parte, que é a parte de prescrição de medicações, sim, né? De hormônios, enfim. Mas quando a gente corrige tudo, é muito melhor para o paciente. Maravilha. Aqui a senhora atende convênios? Atende sim, a gente atende alguns convênios, mas assim, eu sempre peço para entrar em contato, porque depende do que a pessoa busca. Na pediatria alguns, na nutrologia alguns, então, mas alguém que tenha convênio pode entrar em contato. Bom, a gente estava falando dos jovens agora há pouco, né? Falando que chega um certo momento na vida do jovem, que a menina começa a ver a mudança no corpo, vê que está um pouquinho mais gorda e já começa a ficar com problema, o menino já não quer tirar a camisa, aí vai caminho natural, academia. Aí chega na academia e encontra um maluco que fala, nossa, toma essa injeção aqui que você vai criar músculo rapidinho, ou toma esse suplemento que a coisa vai... São as famosas bobagens que falam em academia, tá? Eu tenho 57 anos, fui fazer academia logo depois que eu fiz a minha bariátrica, e vieram falar bobagem pra mim, toma isso aqui que você vai ficar legal. Falou, meu amigo. Justo pra quem vai falar, né? Segundo, o adolescente, principalmente do sexo masculino, que adora suplementos e tudo, pode. Quer ficar bombado. Não precisa. Por quê? Não precisa. Por quê? Porque nessa fase, a liberação de hormônio do crescimento deles tá tão alta que não precisa colocar nada mais. É só adequar a dieta, ver como está a dieta desse adolescente, que já, se a gente for ver o preço de, vamos supor, um whey protein de um pote, um preço de, sei lá, 1 quilo de frango, é absurdo, é muita diferença. E a gente tem tudo no alimento, tem todos os aminoácidos que ele precisa naquela fase, porque a liberação de hormônio do crescimento deles está muito alta. Então, primeiro a gente tenta explicar isso. Isso é muito importante o que a senhora está falando, porque tem a garotada que está assistindo a gente na internet, e essa garotada vai pelo mais fácil, pelo mais rápido. Entendeu? E acaba fazendo bobagem. E aí, usa essas porcarias... E gasta dinheiro sem ter, né? A mãe e o pai às vezes não tem. E o problema é a saúde. Sim. Doutora, vamos pular direto do jovem para a terceira idade. E a terceira idade, como é que funciona? Então, a gente sabe o quê? Que a partir dos 30 anos, a cada década, há um declínio da parte muscular. E ao contrário, um aumento da gordura. Por quê? Porque os hormônios aí, eles são antagônicos. O que vai preservar massa, vai dar pique, vai dar energia, ele vai diminuindo ao longo dos anos, e os que fazem aumentar a gordura vão aumentando. Certo. Então, o que acontece? É muito comum que o idoso, principalmente, qual que é a dieta dele? Às vezes é uma sopinha, é torradinha com chá, totalmente inadequado, porque o que ele precisa mais aqui nessa faixa etária é o quê? De proteína, de músculo, ele não tem músculo. Então, é muito importante também uma orientação alimentar mais balanceada para essa faixa etária, se necessário, como nas crianças, no adolescente. Como a gente convence? Suplemento. Tem uns idosos que são teimosos, que a senhora não acredita. Tem uns
uns que vêm por conta própria, outros que vêm com a filha, com o filho, mas é muito importante. E além do que, normalmente, Carlão, eles estão usando muita medicação. É incomum você pegar algum que não use nada. Então, normalmente vem a listinha, já eu tomo isso, aquilo. Então, assim, a gente vai ter que equalizar aquela alimentação com o que ele toma. Muitos são hipertensos, diabéticos, problemas de dislipidemia, de colesterol, por exemplo. Então, já toma aquela listinha de medicações. Então, é importante a gente fazer uma dieta adequada nessa faixa etária para incentivar a prática de exercício para que ele não perca mais massa muscular. E a gente sabe hoje, né, que existe alimentação hoje é importante também para prevenção de algumas doenças, câncer, Alzheimer, Parkinson, então, enfim, é uma lista grande. A alimentação hoje ela pode ajudar a prevenir, sim, sem dúvida nenhuma. Quanto mais gordura saturada você ingira ao longo da sua vida, você tem um risco maior de, por exemplo, ter um infarto do miocárdio, ter um problema no coração. Então, assim, com certeza a alimentação hoje, preventivamente falando, ela é muito importante para diminuir as doenças futuras. Então, aquelas coisas de chegar para a avó da gente lá e falar, toma sopinha aqui, esse negócio está errado. É a grande chazinho maioria, né? Com torradinha. A gente pega muito idoso, não, eu não como só isso, pouquinho, um chazinho. Não, na verdade o que ele mais precisa nessa faixa etária é de proteína. O idoso que fica muito tempo sem comer. O idoso vai perdendo a vontade de comer. Uhum. O que causa nele? Então, na verdade, assim, a gente pega muitos tomando antidepressivo também, né? Muito difícil que não tome, mesmo que eles não falem, pra gente eles falam. Então, assim, é um conjunto de fatores. Existe mesmo uma certa inapetência ao longo, né? No final, assim, das décadas mais avançadas. A ansiedade, às vezes problemas de depressão, mas não é o ideal, eles de jeito nenhum, eles precisam realmente de uma ingesta, muitos deles até com uma perda muscular absurda, e nesses a gente até pode indicar alguma medicação, tá? Até para ganho, hormônios, enfim, a gente até tem indicação formal clássica, oficial, que a gente pode fazer uso de algumas medicações, não para academia, mas para essa faixa etária, por causa da perda muscular, né? Para fazer com que ele ganhe músculo. E o recomendável é que se come de 3 em 3 horas, é isso mesmo? Até para pessoa de octogenária, por exemplo? Na verdade, assim, eu sempre oriento você comer quando você tem fome. Se você não tem fome mesmo, assim, uma pessoa normal, mas na medida do possível, procure não ter horário certo de refeições. O que não é bom, isso já teve um estudo esse ano que mostrou, se você um dia almoça meio-dia, aí outro dia almoça 3 horas, aí outro dia, isso realmente é péssimo para o seu organismo, isso faz um depósito de gordura. Agora, você tem que ter alguns horários, se você tiver horários, é melhor. E, de preferência, evitar, se você tem propensão à hipoglicemia, cair o açúcar no sangue, evite ficar muitas horas em jejum. Então, 3, 4 horas é o ideal de intervalo para você se alimentar. Mas não é uma regra, tá? Esse comer de 3 em 3 horas, a gente coloca muito para atleta, né? Os atletas fisiculturistas ou os que participam de competição, esses sim. Os outros a gente vai adequar cada um conforme a necessidade. Exatamente, Maravilha. Doutora, como é que as pessoas que estão assistindo a gente entram em contato com a senhora? Como é que pode ter mais informações? Eu sei que tem muitas perguntas que as pessoas devem estar fazendo, que a gente não tem tempo aqui, eu não estou sabendo também que a gente não está online. Mas as pessoas entram em contato através do seu site? Tem o meu site, www.sandraminakawa.com.br. Lá tem uma parte de contato, pode enviar as dúvidas, a gente responde todas. Tem todos os links para o meu canal do YouTube, Instagram, Facebook. Tem tudo lá no seu site? Tem tudo lá. Então tá bom, pessoal, pode entrar em contato através do site. Se tiverem alguma dúvida e quiserem usar também o nosso perfil no Facebook, pode usar, que a gente encaminha aqui para a doutora. Doutora, muito obrigado pela sua atenção. Eu quem agradeço a visita de vocês, fiquei muito feliz, muito honrada pela visita. É muito bom a gente ter informações vindas de pessoas que têm um embasamento para dar, né? Melhor do que chegar, como eu falei, lá na academia, toma isso aqui que é bom. Ou na internet, né? Ou na internet. Dr. Google hoje. Pelo amor de Deus, a internet, nesse sentido, é a pior coisa do mundo. Muito obrigada, eu quem agradeço. Muito obrigado e esperamos que a senhora retorne aqui no nosso programa, esperamos poder retornar aqui no seu consultório. Ou eu ir até lá também, com prazer. É um prazer, tá bom? Muito obrigado. Obrigada, Carlão. Muito bem, amigos, estamos chegando ao final do segundo bloco do programa de hoje, num formato diferente. Começamos no estúdio, estamos terminando aqui no consultório da doutora Sandra. Então,
É isso que eu tenho para trazer para vocês. Vamos começar a sair de estúdio, vamos começar a fazer matérias externas, vamos trazer coisas novas para vocês, ambientes novos e ambientes gostosos, como aqui do consultório da doutora Sandra Minakawa. Espero vocês no nosso próximo programa. Agradeço a doutora Sandra pela participação aqui no programa, pelas informações que ela nos deu também. E espero vocês conosco no nosso próximo programa. Até lá.